Os números assustam. Em média, por ano no Brasil, 45 mil crianças são vítimas de violência sexual. É o que mostra um relatório do Unicef sobre essa triste realidade no país. E para garantir a segurança e a proteção desses jovens, é preciso denunciar. E o Manhã Total, nesse 18 de maio, abre essa discussão e eu vou conversar agora com o assistente social do Nua Vidas, aqui de Uberlândia, do Hospital de Clínicas da UFO, o Anderson de Andrade Fagundes. O Anderson, mais uma vez, obrigada por estar comigo nesse dia que é tão importante, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Violência Sexual contra jovens e contra crianças e adolescentes. Nesse dia, o que é importante, principalmente, é essa conversa para deixar claro e diminuir os casos na sua avaliação? Sim, bom dia a todos. Com certeza, né? É importante ter um caminho de diálogo entre escola, família, sociedade. É dever de todo mundo proteger as crianças e adolescentes, né? A gente sabe que as crianças, principalmente crianças que são vítimas de violência sexual, 80% dos casos são de pessoas próximas do convívio familiar, que se utilizam de ameaças ou de enganar a criança, né? Então é importante que ela não tenha medo de contar para pessoas que ela confia o que está acontecendo, que ela seja orientada sobre o corpo dela, os limites do corpo dela. É importante que os profissionais da saúde, da educação, tenham esses espaços para falar, né, que muitas vezes a criança não vai falar espontaneamente. Então, na escola, é importante abordar esses limites do corpo, ter esses assuntos, né, para a criança poder ter esse espaço para contar o que ela está passando. E como identificar? Porque às vezes, na maioria dos casos, a criança é ameaçada, eu vou matar seu pai, vou matar sua mãe, tem esse tipo de ameaça. Como identificar que ela pode estar passando por uma situação como essa, Anderson? São vários sinais, né? A criança, muitas vezes ela não vai conseguir colocar na fala, mas ela vai expressar através do comportamento dela, né? Então ela vai ficar mais irritada por muitas vezes, vai ter uma alteração no desempenho escolar, na alimentação, no sono, nos hábitos da criança, né? Ou apresentar reações de medo na escola através de desenhos, de comportamento com outras crianças, às vezes de reprodução daquilo com outras crianças, né? Ela faz o mesmo, né, que foi feito com Ela começa a reproduzir aqueles comportamentos, entendendo que é uma brincadeira ou expressando dessa forma. E aí, qual é o primeiro passo? Eu identifiquei. Eu vou conversar com essa criança, de que forma que eu vou abordá-la? A gente está falando de criança e também de adolescente. E onde procurar ajuda? Isso. É importante abrir, né, perguntar para a criança o que está acontecendo, abrir esse espaço de diálogo, né, porque ela se sinta à vontade com uma pessoa da confiança dela e procurar o atendimento dos profissionais qualificados. Aqui em Uberlândia, a referência é o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, que tem atendimento em qualquer dia da semana, horário, independente se é feriado, madrugada, 24 horas por dia. O hospital disponibiliza assistente social, psicólogo, enfermeiro e médico para realizar esse atendimento no pronto-socorro. Não precisa de um encaminhamento prévio. É importante, se for no espaço da escola, acionar também o conselho tutelar para vir até a escola e garantir que essa família traga a criança até o atendimento do hospital. A partir desse atendimento, a gente vai notificar os órgãos e vai acompanhar através do ambulatório Nua Vidas. Por que é importante a escola notificar o conselho tutelar? Porque às vezes a família já sabe e tenta abafar o caso, né? Tenta conversar com a criança, abafar, afastar do agressor, e a criança não vai ter espaço de fala. Então não adianta só orientar o responsável a levar no atendimento em saúde. É importante que o conselho tutelar tome ciência para garantir que esse atendimento seja realizado. E depois precisa de um acompanhamento também, porque essa criança traz aí o medo, o pânico, o pavor, as cicatrizes de um abuso, né? Exatamente. Após o atendimento no pronto-socorro do Hospital de Clínicas, vai ser agendado um retorno no ambulatório Nua Vidas, que conta com esses profissionais também, e a gente vai realizar um acompanhamento. Assim como o Conselho já vai notificar outros órgãos da Prefeitura Municipal de Uberlândia que também vão acompanhar. Através da assistência social, vão notificar a delegacia que vai iniciar a investigação. Então é toda uma rede aqui em Uberlândia, até bem articulada, que faz esse atendimento. Mas o importante é que essa denúncia chegue a algum órgão, ao poder público, né? Porque a gente sabe que a maioria dos casos,
como é intrafamiliar, vai ser revelado muitos anos depois. E não importa o tempo da revelação. Se a criança revela na escola foi há 2 anos, 4 anos, 1 mês, mesmo assim encaminhar para o pronto atendimento do hospital. A situação hoje, como ela é? Eu trouxe esses números aqui que me deixaram estarrecida, sabe? Assim, 45 mil crianças, em média, né, sofrem esse tipo de violência sexual. O que a gente tem hoje, né, em 2022? A gente teve a pandemia. Aumentou durante a pandemia? Não. Aumentou agora? O que vocês percebem, Anderson? A gente percebe que durante a pandemia ocorreram vários casos de violência sexual contra criança e adolescente e que não ganharam publicidade por conta dos espaços sociais estarem limitados, por conta do isolamento social. Entendi. Então agora as crianças estão retornando para a escola, quando é abordado o tema do corpo, dos limites do corpo, as crianças estão tendo crise de ansiedade, estão chorando, os profissionais de educação estão percebendo isso e encaminhando para atendimento conosco. Então, muita criança e adolescente sofreu violência sexual durante a pandemia toda e não tinha espaço para contar isso. Por isso que a importância dos equipamentos sociais, né? Da escola, do contraturno escolar, dos espaços de convivência comunitária. Quando você isola uma criança, você está deixando ela em risco. E aí, os tipos de casos que chegam lá para vocês são os mais, assim, eu imagino, de deixar a gente de cabelo em pé, assim, porque você falou que 80% dos casos são pessoas muito próximas. Então a gente tem, por exemplo, um tio, um avô, também é isso que acontece? Exatamente, pai, avodrasto, tio, irmão, enfim. São casos que envolvem todas as idades, né? Desde bebê até crianças e adolescentes, e sempre no convívio familiar. Uma coisa que a gente destaca quando vai atender as famílias é que o perfil desse violentador, né? Que muitas vezes a família desacredita que ele fez. O relato da criança. Isso é muito prejudicial. A gente tem recebido crianças um quadro de saúde mental grave, com automutilação, com vários comportamentos graves de adoecimento mental, que em algum momento falou, deu sinal para a família, e a família não acreditou, né? Acreditou na fala do adulto. Então, a gente tem que considerar muito a fala da criança, né? E hoje a gente tem praticamente no Brasil todo várias ações justamente trazendo para esse olhar mais atento, né, Anderson? A gente tem essas ações aqui. Exatamente. Esse dia é um dia muito importante porque ele dá publicidade à questão, né? Porque a violência sexual acaba sendo um tabu ainda, né? É um assunto muito desconfortável que a gente não gostaria que existisse, né, em nossa sociedade, mas é preciso falar dele. É preciso falar dele na família, é preciso falar dele na igreja, é preciso falar dele na escola, em todos os espaços que a gente está, para dar voz, porque muitas pessoas são vítimas e não conseguem expressar isso. É isso que a gente quis trazer aqui hoje com o Anderson, né, que é do Nua Vidas, e alertando sobre esse dia e sobre essa atenção que a gente tem que dar às nossas crianças e os nossos jovens. O Anderson Andrade, né? O Anderson Andrade, que é do Nua Vidas, assistente social. Muito obrigado, Anderson, e precisando a gente está aqui. Obrigado. Tá bom? Uma boa semana para você. Boa semana.